Se você está nesse vídeo, você está enfrentando algum tipo de vício com cigarro, álcool, drogas, pornografia, masturbação, jogos, apostas ou qualquer outro tipo de vício, fuga ou compulsão. E eu vou te explicar aqui quais são as 3 barreiras que tornam quase impossível de você sair disso sozinho. A primeira delas é você simplesmente querer sair. Essa é uma barreira muito simples, mas ela é mental, psicológica e está dentro somente de você. Só você precisa querer sair disso e tomar decisões em direção a isso. Esse é um ponto muito simples, mas é o principal. É a primeira barreira, é você querer. A segunda barreira é você acreditar que se você foi capaz de entrar, de se viciar nisso, você é capaz de sair. E isso não é uma possibilidade, não é uma forma... Não, isso é uma realidade. Você foi capaz de entrar e você é capaz de sair. Você só precisa acreditar nisso. A terceira barreira é a metodologia certa para isso. E é aí que eu entro, só na terceira barreira. A barreira 1 e a barreira 2 dependem exclusivamente de você. Querer e acreditar que é possível. Agora, se você quer e acredita que é possível, a metodologia mais rápida, mais eficaz e mais definitiva para isso eu vou te apresentar agora. Então só continua nesse vídeo se você quer e decide viver a experiência do tratamento mais rápido, inovador, completo e definitivo que existe na atualidade para resolver esse tipo de conflito, que é a hipnoterapia com revisão e atualização de memórias. E agora eu vou te explicar como nós, aqui do Instituto Evandro Junqueira, resolvemos esse tipo de conflito em até 4 ou 6 sessões, sem remédio, sem internação, sem sofrimento e de forma definitiva. E esse processo é para você que enfrenta um ou mais dos conflitos que eu vou citar agora. Se você tem algum tipo de vício, como cigarro, álcool, drogas, pornografia, masturbação, jogos, apostas, qualquer outro tipo de vício, compulsão ou fuga, se você enfrenta ejaculação precoce ou impotência sexual, dor ao fazer sexo, falta de libido ou talvez nunca tenha chegado ao orgasmo, ansiedade, depressão ou autossabotagem, procrastinação, puxa o próprio tapete, toma decisões erradas, acaba escolhendo sempre o caminho mais difícil e dificultando a sua vida, dificultando os seus resultados. Esse processo é para você se você tem um ou mais desses tipos de conflitos que eu acabei de falar. E por que o processo funciona para você? Porque todos esses conflitos que eu acabei de citar, eles são de ordem emocional, eles são de origem emocional. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela estava enfrentando no presente autossabotagem, procrastinação, consumo de cigarro, de maconha, de cocaína, de álcool, problemas de relacionamento, procrastinava demais, não conseguia produzir no seu trabalho, enfim, tomando remédio para dormir, crises de ansiedade. E quando essa pessoa chegou até mim, ela me disse: Evandro, eu não aguento mais. Ok, entendendo que tudo que você sente no presente, o seu emocional, está determinando esses conflitos, esses comportamentos, porque os seus resultados vêm da qualidade dos seus comportamentos vêm da qualidade do emocional. Então é o emocional que está ditando tudo isso. E entendendo que é o emocional que está ditando tudo isso, eu fui mapear com essa pessoa qual era o emocional envolvido, e ela me disse que se sentia presa, insuficiente, insegura, incapaz e com falta de controle, como se uma catástrofe fosse acontecer a qualquer momento. Ok, todo vício, ele busca anestesiar uma dor. Olha quanto de dor essa pessoa carrega diariamente. E é por isso que a fuga no vício anestesia isso e a pessoa não consegue soltar, porque lá dentro do vício é bom, mas quando o efeito passa, a dor aumenta e vira um ciclo, vira um ciclo vicioso. Ok, entendendo tudo isso, tudo que você sente no presente determina um conflito de comportamento. E tudo que você sente no presente, quem sentiu primeiro foi a criança que você foi um dia. Então, dentro desse processo de hipnoterapia e de revisão de memórias, a gente foi buscar a origem emocional dessas emoções lá no passado. E ele acessou uma memória com 5 anos de idade. No banco de trás de um carro, ele estava chorando, implorando para o pai e a mãe parar de brigar no banco da frente. O pai olhava mais para o lado para brigar com a mãe do que para frente para dirigir e acelerando muito numa rua que não comportava aquela velocidade. Naquele momento, a criança que ele foi sentiu como impotente, insuficiente, incapaz, presa no banco da cadeirinha e com falta de controle total. Ela podia morrer a qualquer momento. Essa era a sensação da criança. Quando você vive uma experiência traumática dessas, com uma catástrofe emocional ou com alto significado, a sua mente se abre e, nesse momento, aquele significado entra e a sua mente se fecha. E o significado que a criança que ele foi gerou ali foi de impotência, insuficiência, incapacidade, de estar presa, de não ter controle e de pode morrer a qualquer momento. E era exatamente como ele se sentia na fase adulta. A gente revisou, atualizou essa memória, ressignificou, alterou o registro, né? Quando a gente altera o registro emocional, a gente tira o peso da memória. Não importa qual memória seja. E isso gera uma mudança imediata de padrão de pensamentos, emocional e de comportamentos no presente. Lógico, um tratamento ele é feito de 4 a 6 sessões, e em cada sessão a gente atualiza de 4 a 6 memórias. Eu estou te contando aqui uma para você entender como funciona o processo. Ele atualizou mais memórias com a gente, mas lógico, o resultado foi evidente. Hoje ele está livre de todos esses vícios, não toma mais remédio para dormir, não tem mais crise de ansiedade e o negócio dele começou a prosperar porque ele mudou. O relacionamento dele com o pai, com a mãe, com os filhos, tudo melhorou. Para que você entenda um pouco mais a fundo, vou te trazer um relato de uma outra pessoa. Essa alerta de gatilhos aqui, então eu só continuo nesse vídeo se você consegue passar pelos gatilhos a seguir. Uma pessoa me procurou porque ela largou a CLT para empreender. Só que ao fazer isso, ela simplesmente travou. Ela não conseguia mais produzir. Ela não conseguia falar com clientes, se vender, se autopromover. Ela travava. E aí o estopim, ela decidiu nos contratar quando o telefone dela tocou e ela teve uma crise de ansiedade imediata achando que era um cliente. E ela rezou, pediu a Deus para que não fosse um cliente. E quando ela atendeu, era
era cobrança. E ela respirou aliviada porque era cobrança e não um cliente. Olha só o tamanho do conflito. A vida financeira indo por água abaixo, porque ao largar a CLT ela começou a pegar empréstimos, bola de neve, um jogo, vício e tudo tirando dinheiro e não entrava. Beleza. Quando ela me procurou, vamos lá, o que ela sente no presente, quem sentiu primeiro foi a criança. Como é que você se sente? E ela me disse, eu me sinto sem valor, como se eu fosse uma impostora, como eu me sinto insegura, como se não fossem gostar do meu trabalho, como se eu não tivesse boa o bastante, como se eu não fosse o suficiente. Ok, a gente buscou esse registro emocional e ela acessou uma memória aos 5 anos de idade, quando o tio estava arrumando um móvel no pátio e ela pediu, tio, posso ajudar? E o tio disse, pode, segura aqui. Ela segurou um pedaço do móvel e ela não segurou de forma firme. Era uma menina, 5 anos de idade, ela não segurou de forma firme. O que aconteceu? O tio começou a gritar com ela. Sai daqui, porque tu não faz nada direito, porque tu só atrapalha, porque tu tá me prejudicando, porque tu tá dificultando a minha vida, porque tu é uma meba, porque tu é uma burra, porque tu é uma passa, porque tu não serve pra nada. Ok, a criança que ela foi ali, o que aconteceu? Viveu uma experiência de alto impacto emocional e de alto significado para ela. A mente se abre, aquele significado entra, a mente se fecha. Nesse momento, aquela criança se sentiu como? Sem valor, como se ela não fosse boa o bastante, não fosse o suficiente e como se não fossem gostar do que ela fizesse. Igualzinho um adulto se sentia. Para piorar, esse mesmo tio ele ainda veio a cometer um abuso sexual mais para frente ali nela, logo depois dessa memória. E nesse momento, a emoção que ela sentiu foi como se ela não tivesse valor. Ok, exatamente isso era o que ela sentia no presente, e falar com clientes ou empreender era apenas um gatilho que desencadeou o trauma que foi estipulado lá atrás. Porém, não importa a catástrofe que aconteceu no passado, a gente pode atualizá-la. E a gente fez a atualização dessas memórias, trocamos o registro, tiramos o peso emocional de cada uma delas, e isso gera uma mudança imediata de padrão de pensamentos, emoções, comportamentos e resultados no presente. E ela me disse, Evandro, eu tô livre, leve, aquela angústia sumiu, tô fazendo visita até presencial a cliente, o que era inimaginável antes. Então agora eu quero te dizer o seguinte, não importa o tamanho do conflito que você viva no presente, ele se justifica pelas memórias que você viveu no passado. Mas Evandro, eu não lembro do meu passado, ou não aconteceu coisas catastróficas no meu passado. Ok, uma das pessoas que chegou pra gente com um dos maiores conflitos que a gente já atendeu, ela veio por uma memória que era apenas um mosquitinho. Imagina uma mulher de quase 40 anos que nos procurou e nos disse assim, Evandro, o meu sonho é ser mãe, o meu sonho é ter uma família, mas eu não consigo nem ter um relacionamento. O meu sonho é empreender, eu sou CLT, eu odeio o meu trabalho, mas eu não consigo sair. E a doença autoimune desencadeando pelo corpo inteiro, porque doença autoimune, inclusive, ela é de cunho emocional. Ok, a gente foi mapear e ela estava afundada em vícios, afundada em compulsão, afundada em ansiedade, tudo um horror. Inclusive, a vida dela, para ela, já não fazia mais sentido naquele momento. A gente foi entender como que você se sente no presente. E se você não sabe hoje, não te preocupe, porque a gente tem uma metodologia para fazer isso. E ela me disse, Evandro, eu me sinto como se eu não tivesse permissão, como se eu não pudesse. Eu sinto como se o que eu quero não pode, como se fosse perigoso, como se eu não pudesse, como se algo me segurasse, algo me travasse. Ok, a gente faz a revisão e ela acessou uma memória com 5 anos de idade também, onde ela estava tomando banho com o pai dela, e aí entrou um mosquitinho no banheiro, o pai matou o mosquito na parede e ela perguntou, papai, por que o mosquito grudou na parede? E ele disse, minha filha, esse mosquitinho não obedeceu o papai mosquito, e é por isso que o papai disse, tu tem que obedecer o papai, olha o que aconteceu, ele não obedeceu e ele morreu. Naquele momento, aquela menina, aquele registro emocional, não foi uma catástrofe emocional, foi um auto-significado. A mente dela se abriu e o registro entrou. Se eu não seguir as orientações do meu pai, eu posso morrer. E o que acontece? Ela cresce e diz, papai, eu quero fazer essa faculdade. Essa não, você vai morrer de fome, faz essa. E ela fez. Papai, esse relacionamento é bom pra mim? Esse não. Ela terminou. Esse relacionamento é bom pra mim? Esse é. Ela continuou. Mas pai, ele me traiu. Mas ele é um guri bom, ele é trabalhador, vai dar certo. Continua. Ela continuou. Mas pai, ele me traiu de novo. Mas ele te dá as coisas, ele faz tudo por ti, todo mundo gosta dele, vai dar certo. Ela continuou. Anos num relacionamento abusivo, até que terminou e ela não conseguia mais ter outro relacionamento. Terminada a faculdade, ela disse, papai, eu quero empreender. Mas não, isso é muito perigoso, tu vai morrer de fome, eu vou conseguir um emprego pra ti. E ele conseguiu. E com quase 40 anos, ela estava no emprego que o pai conseguiu, fez a faculdade que o pai orientou, viveu o relacionamento que o pai anuiu. Por quê? Porque inconscientemente, sem ela saber, ela não fazia ideia, ela nem lembrava da memória do mosquito. Se ela não seguisse as orientações do pai, ela poderia morrer. E é por isso que a sua mente, ela hoje faz com que você tome atitudes que você às vezes sabe que não quer, que não precisa, que não deve, mas você não consegue fazer diferente. Porque quem domina os seus comportamentos é o seu emocional e ele foi criado lá nas experiências que você viveu, principalmente até os 5 anos de idade, que é a fase crítica de consolidação e criação do emocional de uma pessoa. O que eu quero te dizer com isso? Que talvez na sua vida tenha tido uma catástrofe lá no passado, ou várias, ou talvez só um mosquitinho, mas você está vivendo hoje um conflito que pode ser uma grande catástrofe ou apenas um pouco de procrastinação. A gente resolve com a metodologia mais rápida, definitiva e eficaz e segura que existe hoje na atualidade, que é a revisão e a atualização dessas memórias.
E como é que funciona o processo de forma prática? Eu ou um hipnoterapeuta da minha equipe, treinado, formado por mim, preparado por mim, pronto, apto, dentro da minha metodologia, vamos te conduzir a entender qual é o padrão emocional atual que está gerando o seu conflito de que você veio buscar ajuda, e esse conflito ele foi criado lá no passado, nós vamos te conduzir a buscar qual é a memória ou as memórias que originaram esse conflito. Nós vamos te conduzir a atualizar cada uma delas. É importante dizer que dentro da hipnoterapia existem alguns mitos de que você entra num transe profundo, sai do corpo, vai para outro planeta. Isso não acontece. Ele é um processo 100% consciente, seguro, e você vai estar aí o tempo inteiro, consciente. É uma conversa, onde nós vamos fazer as perguntas e você vai responder. Mas, Evandro, eu não tenho uma boa memória. Não se preocupe com o fato de você não ter boa memória. Dentro desse processo, e a habilidade que a gente tem aqui no Instituto, você vai achar exatamente as memórias que você precisa a serem atualizadas para que você resolva o seu conflito no presente. Outro ponto importante é que isso não é sobre outras vidas, é somente nessa vida aqui. A gente não trabalha com espiritualidade, isso é 100% ciência, e eu tenho mais de 33 artigos científicos que embasam e comprovam a eficácia da metodologia. E um outro ponto importante é que eu quero te convidar a entender o seguinte: imagina que você está com febre e você está com a bactéria X, que é a causa dessa febre. O seu problema que você veio buscar aqui, a ansiedade, o vício ou qualquer coisa, é como se fosse a febre. E a bactéria X é as memórias, só que daí não é uma só, são várias memórias que a gente vai atualizar. Imagina que, se a gente te dá uma vacina para a bactéria X, você nunca mais vai ter febre por causa da bactéria X. Não é verdade? Ok. Aqui o processo funciona da mesma forma. Os gatilhos que a gente vai desarmar, a gente vai atualizar, das memórias que a gente vai atualizar, elas nunca mais vão gerar esse conflito para você. E é por isso que o processo é feito de 4 a 6 sessões para a gente atualizar todas. Mas esse processo é como uma vacina. Uma vez que você atualiza uma memória, ela não volta. E se você chegou até aqui, parabéns. Você está muito perto de viver essa experiência de transformação. Você vai clicar aqui agora em algum lugar para você falar com a minha equipe e vai te explicar valores, agendamento ou como funciona qualquer outra dúvida que você possa ter, tá bom? Só clica aqui se você quer passar das 3 barreiras que tornam quase impossível você de resolver o seu conflito. O primeiro delas é você querer, então só clica se você quer. O segundo delas é você acreditar que você é capaz de sair, e isso é uma verdade. Então, se você já acredita nisso, clica aqui porque você está pronto ou pronta para isso. E se você confia na metodologia em tudo que eu acabei de te passar, tá bom? Um beijo no teu coração, eu te espero do outro lado e vai ser uma honra, um privilégio ver o seu depoimento de transformação vindo aqui pelo Instituto.